They never return to possess the living. You can see. You must. You. The Innocents, produced and directed by Jack Clayton, the man who directed Room at the Top, turned into fearful reality by the magnificent performance of Miss Deborah Carr, with Michael Redgrave as the uncle, co-starring Peter Wingard, Meggs Jenkins. I saw him stare of such things. Why, I made them up. Shall I tell you who taught them to you? I won't ever again, I promise. Shall I tell you who taught you? The things you've done, the things you've said? Shall I tell you his name? Perhaps the most controversial concept in human relationships ever presented on the screen, with one of the world's great stars, from the man who directed Room at the Top, a new and adult motion picture experience. Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar um clássico do terror psicológico, A Volta do Parafuso, que em algumas edições vem com Outra Volta do Parafuso ou A Outra Volta, mas é o mesmo livro. Essa volta do parafuso é uma espécie de uma gíria inglesa, que quer dizer uma espécie de um ponto de ruptura, né? Quer dizer, uma situação necessária para alterar outra situação, como se fosse, digamos, uma gota d'água. Era uma gíria usada naquela época. Esse livro foi publicado em 1898, foi por encomenda, né? Quer dizer, o Henry James, escritor muito conceituado na época vitoriana, ele recebeu a encomenda de uma firma comercial para escrever uma história para ser distribuída aos clientes. E ela foi publicada inicialmente em forma de folhetinesco, quer dizer, em jornal literário, depois em livro, coligido em livros. A história é como se fosse uma história dentro de uma história, né? Quer dizer, é um recurso literário que o autor usa e outros autores também usam. Ele começa com um grupo de amigos numa mansão, assim, numa zona rural, contando histórias de terror, né? Quer dizer, aqueles entretenimentos, como se fosse história em volta do fogo. Na verdade não havia uma fogueira, mas tinha uma lareira, né? E alguém conta uma história de fantasma envolvendo uma criança. E um dos personagens que está lá nessa reunião, ele fala que ele tem uma história bem melhor, porque não envolve somente uma criança, envolve duas. Quer dizer, se uma criança já é bom, uma história dessa, imagine com duas, né? Mas ele precisa do material, né? Quer dizer, aí ele encomenda a um criado que vai em Londres e traga uma monografia, um escrito lá de uma mulher que era uma antiga preceptora da irmã dele, né? Contando o que aconteceu com ela, né? Quer dizer, o primeiro emprego dela, ela, em Londres, nos jornais, ela pegou lá a publicação no jornal, solicitando governanta ou preceptores, ela vai a essa mansão, né? E tem um senhor lá da mansão, um cara muito rico, muito charmoso, né? E ela fica assim muito envolvida assim com ele, fica até sem jeito, né? E ele fala que ele tem dois sobrinhos, né? Que vivem numa mansão na zona rural da Inglaterra, que quer que ela cuide desses meninos, né? Quer dizer, seja preceptora ou a tutora mesmo, quer dizer, ele é o tutor, então ele passa toda a responsabilidade para ela, né? Só que ele pagando muito bem e tudo, e ela ela se torna chefe lá dessa casa, então ela pode fazer o que quiser, as ordens. Só que ele tem uma exigência: aconteça o que acontecer, não envolva o nome dele, porque ele é uma pessoa muito ocupada e ele não é muito chegado assim a criança não, né? Quer dizer, essas crianças eram filho do irmão dele, mais novo, que morreu na Índia, ele é a esposa, né? Ele não fala qual é a situação de morte, ele era militar, mas pode ter sido aquelas pestes mesmo que ocorrem, eventualmente nessas terras tropicais. E pelo salário, pelo primeiro emprego dela, ela vai para essa mansão, na zona rural, né? Quer dizer, distante. A princípio, lá, a menina, ela vai muito bem recebida pela criadagem,
pela a funcionária de lá da mansão. E essa menina, assim, é tipo um anjo, assim, para ela. Ela vê com uma criança muito bonita, muito envolvente. E tem um irmão. O irmão está no internato, né? Quer dizer, ele estuda no internato. E ela cuida dessa criança e passeia muito com ela, dá aulas para a criança, porque esse cuidado também era da aula. Existia naquela época, quer dizer, uma tutora, uma preceptora, ela poderia ser tipo uma professora. E depois era aprovado, dependendo da carga horária que ela desse de aula, era como se fez fazer o científico, aliás, o ginásio, o primário, né? E depois ela recebe uma carta desse patrão dela, só que a carta não tem nada, tá? Só ela abre a carta, ela acha que é um comunicado do patrão, mas na verdade ele mandou uma carta que veio do internato, e do dele tinha só envelope. Quando ela abre, falando que o menino, o nome dele é Miles, a menina é Flora, ela foi expulso do internato. O motivo de ser expulso, o menino de 10 anos de idade, não fica esclarecido em nenhum momento do livro, né? Mas é como se ele estivesse corrompendo as outras crianças ali ao redor. E o diretor não queria mais saber. E ela acha que essa criança é terrível. Vai receber essa criança do trem, na estação, e desce um menino muito bonito, muito charmoso, carinhoso, envolvente. Na verdade, um galanzinho, né? E ela, menina inteligente, tem até linguagens assim adultas. E ela não entende o que foi que houve para ser expulso, porque o menino ele parece um anjo sem asa, né? E desse envolvimento lá na mansão, ela tem como confidente uma governanta, né? E tem uma criadagem grande, né? Que serve a comida, a limpezas. Essa mansão, assim, é muito grande, ela tem muitos quartos abandonados, né? Aquelas escadas em caracol, tem torres. E numa dada ocasião ela vê alguém numa torre dessas aí, né? E a pessoa fita ela lá de cima. E ela acha que é uma visagem, mas depois vê que há uma insistência de olhar. Em outra ocasião ele ainda vê essa pessoa, em outro momento, e ela não sabe quem é. Ela dá lá as características dessa pessoa para a governanta, e a governanta fala que é o Peter Quinn. Peter Quinn era um funcionário lá dessa mansão rural que morreu em situações meio misteriosas. Morreu assim, numa queda numa escada. Mas ele caiu mesmo, ou foi empurrado, a coisa fica meio vaga, né? E a antiga preceptora, em outra ocasião, ela vai aparecendo também, digamos. Tem um riacho, ela aparece numa margem de um riacho. E essa preceptora atual, que o nome dela não é mencionado em nenhum momento, né? Ela vê que essa mulher fica fitando ela. Encontra também a mulher caminhando nas escadas ali à noite, na casa, né? E uma ocasião ela vê a Flora abrindo a janela de madrugada, fitando lá o espaço que está essa mulher, e o Miles caminhando no jardim de madrugada, que aparece, no caso, o Peter Quinn, né? Esses dois, quer dizer, depois ela perguntando para a governanta o que foi que houve, todos os dois tinham morrido, né? O Peter Quinn nesse acidente, e a senhorita Jessel, suicídio, afogado no lago, né? Porque eles tiveram um envolvimento amoroso, assim, muito grande. Esse Peter Quinn, disse que era um cara charmoso, não é aquele cara grosseiro, até batia nessa Jéssica, mas ela se apaixonou por ele perdidamente, né? E quando ele morreu, ela também não aguentou, não suportou. E era uma mulher até educada, uma mulher de formações culturais, enquanto ele não, era uma pessoa desaculturada, né? Grosseiro, mais afeito a trabalhos braçais, né? Mas o envolvimento deles foi muito grande e provavelmente os meninos até tenham testemunhado cenas de sexo lá nessa casa, né? E segundo a palavra da governanta, que a governanta ela não entrega nada, é tudo em meias palavras, né? E essa preceptora ela percebe que o que essas almas estão querendo. Essas almas estão querendo corromper o espírito e o corpo dessas crianças. E ela se coloca na situação de defensora, né? Só que os meninos não têm medo dessa alma e nem falam para elas quem vê. Quer dizer, ela acha que vê. Desse livro é como se, digamos, ela entrar em paranoia, né?
fica até subentendido alguma coisa se ela não estava era meio louca, né? Porque quando ela apontava lá os fantasmas, ninguém via, só ela via, né? Mas assim, o fantasma que ela também não conhecia antecedente, quando eles eram pessoas, né, de carne e osso. Então, ela tenta proteger as crianças, né? Porque a senhora Jéssica, ela tinha um envolvimento muito grande com a Flora, né, com a menina, e o Peter King tinha com o Miles, né? Quer dizer, eles andavam muito assim separados, os dois juntos. E eles acham até que poderia ter havido abuso, né, desses dois. E eles morrem e depois fica voltando como aparição, né? E os meninos aceitam aquilo ali, ou fingem que aceitam, né? E para defender esses meninos, essa mulher, a preceptora, entra num clima assim de ansiedade muito grande e muitas vezes para defender ela termina prejudicando o menino, né? Quer dizer, tanto que o fim do Mário não é tão bom, né? Quer dizer, e a menina ela manda embora de lá, né? E quando eles estão nessa aparição dos fantasmas, a linguagem dos meninos muda, quer dizer, eles se tornam mais agressivos, como se tivesse incorporado o espírito desses fantasmas. Esse livro aqui ele é muito sutil, ele não entrega assim muitas coisas não. Ele é mais nas entrelinhas, nas reticências. Cabe ao leitor preencher os pontos vagos, né? Ou preencher as lacunas, né? Que o terror psicológico é isso aí, é um terror mais de você supor a situação, ou você montar na sua mente. Não é aquela coisa que está na sua frente, esboçada ali, que você não precisa pensar, né? Esse livro, ele fez muito sucesso, ele virou depois adaptação, peça de teatro, né? E em 1961 um filme, que o filme segue muito fielmente o livro, só que assim, o filme não dá para ser essa sutileza toda, né? Porque as coisas aparecem, os fantasmas aparecem para os espectadores, né? E você acredita que esses fantasmas existem realmente, né? A história dessa preceptora é contada por ela mesma, quer dizer, em primeira pessoa. Todo relato assim literário em primeira pessoa, ou mesmo no dia a dia, você desconfia, a pessoa pode haver um aumento ou supressão de cenas, né? Quer dizer, ele vai conforme a disposição da pessoa de se entregar, de se desnudar perante quem vai ler ou quem vai ouvir sua narrativa, né? E uma das sutilezas do livro é justamente isso, né? Quer dizer, ele nos faz pensar. O filme ele foi em 1961 com a atriz Deborah Kerr, uma atriz que alinhava a beleza ao talento, uma mulher muito talentosa, bonita, e segue muito fielmente ao livro, mas assim, mostrando as situações que o autor não mostrava só pelo olho da personagem, né? Aí fica aquela dúvida, isso aí aconteceu realmente ou ela inventou tudo, né? Quer dizer, o romance psicológico ele é assim, o terror psicológico, né? Se você acredita em fantasma, né? Existe até um ditado que, digamos, muita gente não acredita, né? Mas assim, há um ditado, se você fazendo uma mudança do ditado espanhol, que ele fala em bruxa, a gente fala em fantasma, a pessoa diz, eu não acredito em fantasma, né? Quer dizer, uma coisa muito fora de lógica. Mas que existe, existe. Henry James nasceu nos Estados Unidos, em Nova York. E ele vem de uma família ilustre, uma família rica e com muitas tradições assim, culturais. O pai dele, na época do século XIX, era das pessoas mais cultas dos Estados Unidos. Então ele cresceu num ambiente de biblioteca. O irmão dele, o William James, foi um dos introdutores do estudo da psicologia e da filosofia nos Estados Unidos. E ele é considerado, assim, ainda hoje o maior filósofo americano, né? E ele, James, desde cedo, ele lia muito e viajava muito pelo mundo, assim, frequentando museus, áreas, assim, culturais. Viajava muito pela Europa. E ele terminou se fixando na Inglaterra. Foi o local que ele encontrou, assim, que ele se encontrou, né? E como amigo ele tinha o H.G. Wells, que era A Máquina do Tempo, Robert Louis Stevenson, O Médico Monstro, Joseph Conrad, que é o Coração das Trevas, quer dizer, uma amizade bem sólida, só de grandes nomes da literatura, pessoas que deixaram uma tradição muito forte. Ele James gostava tanto da Inglaterra
que ele terminou, assim, ele se radicalizou em inglês. Ele não tinha dúvida, deixou essa outra cidadania americana, até com a raiva, né, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial já na fase final. Eles não entraram assim, porque a Primeira Guerra Mundial, na verdade, foi uma guerra mais europeia, né, mas com repercussões mundiais. E como o presidente relutou muito, ele ficou com ódio assim, da política americana. Ele é um escritor que assim, é considerado dos injustiçados por não ter recebido o Nobel, né, da literatura. Porque, digamos, o Nobel, hoje em dia está havendo muito equívoco. Escritores assim que não muito talento, não muita representatividade, recebendo o Nobel. Como se existe uma aposta aí por trás, né? Quer dizer, eles apostam quem é que vai ganhar e pega o azarão e termina ganhando. Porque o Nobel, no meu entendimento, tem que ser alguém que forme estilos, que tenha tradições, que tenha discípulos, né? Pessoas que ainda seguem os exemplos dele, como o James. Ele produziu muito, escreveu 20 romances, aproximadamente uns 112 contos, 12 peças de teatro, e fez sucesso em vida. Ainda hoje, alguns livros dele viram adaptações cinematográficas, né? Por exemplo, Os Papéis de Áspero, A Herdeira. O próprio A Volta do Parafuso, hoje tem uma série na Netflix de muito sucesso, que é Maldição na Mansão Bly, né? Quer dizer, que é baseada aqui no livro dele, né? Então ele foi um dos injustiçados, assim como o Jorge Luiz Borges e muitos outros, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.